com a ajuda de vocês também. Mas eu acho que vai ser interessante, vai ser bem legal. Mas, de outra parte, vocês podem sentir falta de alguma coisa, né, dentro da doutrina, e aí a gente está aberto para que vocês possam sugerir, tá? Eu aguardo de vocês para a gente pensar e ver como é que pode ser feito, tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece inicial. Vou pedir ao Alberto para fazer a nossa prece. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, Mestre, por nos ter reunido nessa encarnação com o intuito de que possamos aprender, divulgar e praticar tudo que for possível para o bem. Que essas tardes de sábado se eternizem e que possamos sempre estar nelas em todo o nosso conjunto. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada. Graças a Deus. Que assim seja, né? Então, hoje eu trouxe uma página para que a gente possa debater juntos. Vamos pensar em cada trechinho dela para que a gente possa entendê-la bem. Vocês estão vendo, né? Essa é a última página do livro Caminho, Verdade e Vida. Emmanuel nos brinda com essa página linda, né? Maravilhosa. Façamos a nossa luz. E ele começa assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Isso está em Mateus, no capítulo 5, versículo 16, especificamente o capítulo 16. Eu pensei que vocês tivessem caído, tinham sumido aqui para mim. Falei, deixa eu ver. Então, vamos lá, ela, né? A gente já pensando nisso, né? Nesse resplandecer a luz, né? O que será que a gente necessita para fazer resplandecer a nossa luz, né? Depois desse tempo, foram 2 anos, né? Estudando o Evangelho, muitas coisas nós avivamos dentro de nós, né? Mas também podemos perceber o quanto ainda nos falta conseguir para internalizar essa mensagem de amor de Jesus, né? Libertadora, a única que vai realmente, verdadeiramente nos colocar de pé, com coragem e com valores verdadeiros e reais que vão nos engrandecer, fazendo com que a gente possa alcançar os patamares aos quais nós nos habilitamos antes do retorno ao plano físico. E ele começa assim, vamos ler esse trecho, vamos todos comentar. Ante a glória dos mundos evolvidos, das esferas sublimes que povoam o universo, o estreito campo em que nos agitamos na crosta planetária é limitado círculo de ação. Se o problema, no entanto, fosse apenas o de espaço, nada teríamos a lamentar. A casa pequena e humilde, iluminada de sol e de alegria, é paraíso de felicidade. A angústia de nosso plano procede da sombra.
A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos. O que a gente poderia dizer sobre esse trecho que a gente leu? Quem gostaria de falar? Bom, ele chama a atenção da sombra que envolve a nós, mesmo que nós estejamos fazendo de tudo para entrar o sol, ou seja, para fazer luz, nós temos que ter cuidado com as sombras que nos envolvem, porque ainda temos irmãos ainda muito pouco evoluídos moralmente, e essa sombra é perigosa. Nós precisamos prestar muita atenção nisso. Os nossos pensamentos são os nossos maiores tesouros para que a gente possa fazer mais luz para combater essas sombras, essas trevas que vêm, né? Pensei nisso. É engraçado que eu estava pensando hoje coisas semelhantes. Essa questão, a casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria, é paraíso de felicidade, é que, na verdade, na minha opinião, que eu tô vendo, é que nós, de material, de coisa material, nós precisamos muito pouco, mas, na verdade, a gente leva a nossa vida pensando muito mais nas questões materiais do que nas questões espirituais, né? Nas questões que realmente têm mais valor. E com isso tudo que a gente passa, às vezes fica difícil da gente sair do dia a dia turbulento que todos nós temos, com todos os problemas que cada um tem, e realmente encarar de frente essa verdade, porque a escuridão ela se faz também por nossa causa, na medida em que nós não nos fazemos brilhar. E a forma da gente poder brilhar é praticar o evangelho que, como a Valéria falou, nós estudamos mais uma vez nos 3 últimos anos. Não é, para mim, não é simples fazer essa separação, mas quanto mais se consiga fazer a separação e não viver uma vida dupla, a vida de quando estudamos e a vida de como praticamos, no dia que nós conseguirmos fazer uma vida única, com base no Evangelho, eu acredito que a escuridão se afaste e as luzes apareçam. É verdade. Mas eu acho que, né, foram 2 anos ou mais de evangelho. Não tenha dúvida que muita coisa nós conseguimos absorver, né? E conseguimos estar um pouco mais vigilantes, né? Procurando não só falar ou, né? Eu ouvi, eu discuti, eu debati, mas essa coisa de interiorizar o que a gente aprendeu, o que a gente viu até agora, é, acho que é mais fácil. Não sei se é mais fácil é a expressão, mas eu acho que a gente consegue, com um pouco mais de facilidade, estar atento para não estarmos entregues a essas sombras, porque elas estão constantes, diuturnamente,
ao nosso entorno, como, né, a nível de companhia, como a luz, né? Só que nós damos realmente muito mais valor às coisas materiais e eu acho que fica não é muito difícil a gente estar escorregando aqui e ali, mas eu acho que tudo isso que nos foi trazido nos dá um suporte maior para que a gente repense todos os dias os nossos atos, os nossos deslizes. A gente sabe que nós somos assediados, que nós somos cutucados, mas eu acho que com tudo que nos foi trazido, a gente já pode botar, né, manter essa luzinha acesa, não a luz, mas manter uma luzinha acesa. Eu acho que é mais ou menos assim, não é não? Muita coisa, como vocês falaram, né? Nós interiorizamos. O problema é que ainda, né? Nós ainda não temos aquela persistência, né? Em Sim, ter sempre aquela atitude é, pensada, sentida, de bom senso, de equilíbrio, de harmonia, diante das questões que nos chegam, que batem à nossa porta, né? sim, Porque essa sombra, né, que está dentro de nós, né, se encontra com a sombra do mundo, né, que nos envolve, né? Verdade. Nesse momento a gente está passando, né, um momento no mundo, né, de muita sombra, né, vendo a violência, a maldade, né, a omissão, enfim, uma série de coisas, né, por por quê? Porque as pessoas, como o Alberto colocou também, veem mais, estão mais preocupados com o poder temporal, a questão material, a questão física. E nisso, né? Então é o poder, é quem pode mais para destruir o outro, né? Seja numa questão maior, como a guerra, seja numa questão menor, um núcleo familiar, num núcleo profissional, onde um se coloca contra o outro. E a gente se esquece, né? A gente que já sabe que nós não somos, nós estamos, né? Estamos nesse corpo transitoriamente, mas somos espíritos imortais, mas ainda nos esquecemos muitas vezes disso. Então, quando nós nos esquecemos disso, nós abrimos as portas para que essas sombras penetrem e se juntem às nossas, né? Fazendo esse desequilíbrio dentro de nós, né? Como ele coloca aqui, a casa pequena e humilde, iluminada de sol e alegria é paraíso de felicidade. A angústia do nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções. Trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas. Nevoeiros que assaltam consciências, raciocínios e sentimentos, que é o que nós estamos vendo, né, nos dias Atualmente. atuais, né? Então ele continua aqui, em meio da grande noite, é necessário acendamos a nossa luz, né? Porque sem isso é impossível encontrar o caminho da libertação. Sem a irradiação brilhante do nosso próprio ser, não poderemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos, que ajudam em nome do Altíssimo, e nem auxiliaremos efetivamente a quem quer que seja. E aí? E esse trecho? O que a gente poderia falar? A questão da sintonia, né? Essa, Se você, a questão da sintonia, se a tua faixa vibratória
ela está muito baixa, pode estar do seu lado, o mensageiro, que você não vai nem conseguir ver, nem conseguir trocar, e nem ele ajudar, se for necessário. Exatamente. Então, para que ele nos enxergue, é preciso que a gente brilhe Melhore. a nossa luz, resplandeça a nossa luz, né? Para que ele possa nos ver, né? Então, é o trabalho nosso de autoconhecimento, né? De autoconhecimento e de aceitação do que Jesus trouxe para nós, né? Porque a nossa visão ainda pequena diante das coisas, ela vai mais para a questão do imediatismo, né? Vamos dizer assim, você prefere ter razão em tudo ainda, você dar a última palavra, do que você ter paz de espírito, né? Eu digo assim, a maioria, né? Não são todas as pessoas, mas a grande maioria ainda é assim, né? Como nós muitas vezes somos ainda. Então, isso demonstra que a gente ainda não aprendeu aquilo que Jesus veio nos ensinar, né? Que também colocar luz na nossa vida é conhecer o Evangelho, mas mais do que conhecer cognitivamente, é colocá-lo em prática. Mas para eu colocá-lo em prática, eu tenho que realizar esse aprendizado, né? Eu conheço, aprendo, internalizo esse conhecimento, coloco ele em ação e ele se transforma em obras. E essas obras nos dão claridades, fazem a luz, né? Trazem o quê? Trazem luminosidade para nós. Não é apenas palavra, é verdade, né? O nosso espírito, nosso envoltório espiritual, o nosso perispírito, ele fica luminoso pelas qualidades que nós já conseguimos ter, porque conquistamos, não porque falamos, não porque dizemos, não porque estamos no posto tal ou no posto tal, não porque sou conhecido, porque sou famoso, porque estou em todos os encontros, estou em todas as atividades que buscam ajudar o próximo, mas sim porque eu internalizei esta ajuda ao próximo. Então, quando eu faço isso dessa forma, quando eu experiencio isso, quando eu sinto verdadeiramente isso, eu me torno luminoso. O meu perispírito se torna luminoso. Então, qualquer mensageiro da luz, do amor e da paz nos veem. E aqueles que se encontram nas sombras não conseguem nos atingir. Então, vejam como é importante, né, nós trabalharmos isso em nós, porque é nosso benefício, é para o nosso benefício, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa sobre esse trecho? A gente vê os discípulos, né? Os discípulos, Jesus escolheu os discípulos, e ele conhecia cada um deles, né? Melhor do que eles próprios, né? E ele sabia o que iria acontecer, né? Quando ele iria ser entregue por Judas, né? A Roma, né? E quando ele se aproxima de Jesus para mostrar aos soldados quem era Jesus, para que fosse preso, Jesus vai até ele e pergunta, né? O que queres, amigo? E ele chama ele de amigo. E isso nos faz pensar muito
refletir muito sobre essa questão, né? De que mesmo sabendo tudo o que iria acontecer em consequência àquele momento, Jesus não se modifica, não deixa de sentir por ele o amor que sentia, mesmo ciente de que ele estava buscando a sua reformulação, mas a intimidade dele, ainda com muita sombra, assim como nós, não conseguiu deixar que ele visse a verdadeira missão de Jesus, que não era o poder temporal, mas era o poder eterno de conduzir as almas ao bem, ao amor, à felicidade, aquilo que está destinado por nós desde a nossa criação por nosso Pai. Então, é claro, nós não vamos conquistar isso de um dia para o outro, mas este é o caminho que devemos percorrer. E mesmo depois, quando Judas, cai em si e enxerga o erro que cometeu, o equívoco grave que cometeu, Jesus, antes de subir aos céus, vai até ele para ajudá-lo naquele momento de desequilíbrio que ele teve, para que ele pudesse ser auxiliado pelo plano maior. Assim como ele, Pedro também o nega. E aquele que dizia amá-lo. No entanto, ele consegue se transformar e ser aquele achote de luz, levando o evangelho a todos os corações, fortalecendo a todos aqueles discípulos, trazendo a união, fortalecendo o amor e todo aquele conhecimento, aquele entendimento que Jesus transmitiu a eles, estava lá, dentro dele, intacto. E assim ele foi até o fim, exercendo o seu poder do amor, que o transformou e transformou a milhares de pessoas. Então, se nós nos encontramos ainda nessas sombras, né, tratemos logo, nós que já conhecemos o Evangelho de Jesus, de nos modificar, de aceitar o que somos, como estamos, as dificuldades que temos, e partir para essa nova jornada, né? Está chegando um ano novo, uma nova etapa, um novo ciclo na nossa vida, que a gente tenha forças e capacidade, né, para poder nos renovarmos, resplandecendo a nossa luz, sendo mais humanos, mais amorosos, mais compreensivos, não conivendo com o erro, mas também não julgando a quem quer que seja, ajudando aquele que está no erro a se endireitar. Caso ele queira, se não quiser, que as nossas preces sejam em sua direção, né? Para que ele possa superar os obstáculos e caminhar. Porque é só dessa forma que nós vamos nos transformar em seres luminosos, que é isso que aqui Emmanuel nos diz. Então, ele continua: é indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar valendo-nos de luzes alheias. Todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda. Alguém quer colocar alguma coisa? É que você está no meio de pessoas que estão andando por o bem
é importante, mas para você fazer parte do grupo, você tem que melhorar, né? Tem que fazer uma interiorização, tem que ter uma melhora diária, né? Senão você vai acabar ficando para trás. O importante é a nossa, não esquecermos, né, de nos iluminar. Tem essa luzinha pequenininha, mas não nos É, esqueçamos é uma do nosso candeiazinha, né? Mas ela precisa estar candeeirazinho. acesa, né? Ela Porque se ela precisa não estar estiver acesa. acesa, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Porque nós vamos Nós vamos, caminhando com a ajuda dos amigos, né? Que nos apoiamos, que nos ajudamos, exatamente. que dos benfeitores espirituais que estão junto de nós, Sim, não é? sim, Mas isso por um tempo. Para fazermos a travessia, vamos depender de quem? De nós. de Daquilo nós que nós mesmos. cultivamos, daquilo que nós conquistamos, daquilo que nós perseveramos, buscamos, a despeito da dor, do sofrimento, entender para superar, para engrandecer. Então, é preciso que a gente entenda que cada um de nós precisa acender a sua luz, a sua própria luz, porque Sua temos própria luz. ajuda, temos o auxílio do alto, dos amigos, dos companheiros de jornada que estão conosco, né? Que sempre vêm conosco para nos auxiliar, nos incentivar, nos dar aquele apoio tão necessário que todos precisamos, mas se não tivermos luz própria, pouco conseguiremos. Tem aquele pensamento, né, que acompanhar, olha que coisa boa a gente estar aqui, né, caminhando juntos, todos nos acompanhando, mas ninguém vai caminhar um pelo outro, não é? Ninguém vai, ninguém vai andar pelo outro, né? Nós temos que fazer a nossa parte, nosso esforço, né, dessa melhora, dessa transformação que é tão necessária, né? A gente tem que se conscientizar disso, interiorizar isso. Eu preciso fazer a minha parte, né? Mesmo estando aí apoiado pelo Evangelho, aqui no nosso caso, por exemplo, né? Estamos tão bom todo sábado a gente poder estar juntos, estar vivendo esses momentos juntos, a gente se sente tão fortalecido e tal, mas eu não posso sair daqui e esquecer tudo isso, né? Eu tenho que fazer É, isso crescer em mim e no meu interior, né? Levar para a minha reflexão, levar para que eu possa colocar em prática o aprendizado é através de uma verdade. compreensão, né? E se a gente observar bem, embora a gente seja bombardeado, né, com tantas coisas ruins, sombrias, né, aí a gente fala de modo geral, né, do mundo, isso que nós estamos vendo agora nesse momento, e também no particular, né, que todos nós temos nossas dificuldades, pensar que é tão mais fácil porque nós temos Jesus, nós temos um ao outro, né? Para nos ajudar, dar um incentivo, dar um olá, mandar uma mensagem, conversar, né? Dar um abraço. Temos um amparo da espiritualidade maior. Isso é muito bom, nós temos muito. E muitas vezes a gente pensa que a gente tem pouco, né? Precisava de mais. Mas muitas vezes a gente está precisando é justamente disso que a Glória falou, né? De trabalharmos, de nos esforçarmos para fazer a nossa parte. Quando a gente veio, né? Quando nós viemos para cá, para essa jornada terrena, nós viemos sozinhos. Deixamos lá os nossos amores para encontrar outros aqui, assim como também os adversários da jornada, né? Mas viemos sozinhos. Tivemos muita ajuda, mas muitas coisas tivemos que fazer sozinho. Romper aquele momento
de nascimento, de sair do útero para vir para um outro mundo, né? Um mundo de acolhimento que nós estávamos para um mundo completamente diferente quando saímos do útero de nossas mães, não é? E encontrarmos também pelo caminho tantas pessoas que foram importantes. Às vezes, pessoas que a gente só viu uma vez na vida, mas que naquele dia, naquele momento, ela foi tão importante para nós, nos deu tanta ajuda com uma palavra, com um sorriso, com um abraço, e depois nós nunca mais estivemos com elas. Mas podemos ter certeza de que cada pessoa do caminho, ela está por uma razão. Porque Deus não nos esquece, não nos desampara nunca. E é isso que a gente não pode esquecer. Por isso se faz mais forte ainda, né? Tentarmos acender essa luz que nós já somos. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Deus é a luz, é a chama maior. E se somos partículas de Deus, nós somos luz. Precisamos é fazê-la crescer. E nós já temos dentro de nós tudo o que necessitamos. É preciso deixar isso brotar, né? Desenvolver. Então, vamos lá. Ele continua. Os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Aqueles que nos acompanham são os benfeitores espirituais, né? Que iluminam a nossa jornada, que vão nos inspirando para que possamos dar os passos certos na caminhada. Um dia eles poderão ser chamados para tarefas mais altas, para ir para outros lugares, para outras paragens, e não poderão estar conosco. É claro, virão outros nos assistir, mas aquela afinidade, aquela ligação mais profunda com aqueles que nos acompanhavam até então, não teremos com outros imediatamente. Então, ele fala o seguinte: ué, não sei o que houve que mudou aqui. Ficou branco. Zoom. Espera aí. Vamos lá ver o que houve. Eu vou interromper aqui o compartilhamento, tá? Para voltar. Não sei o que aconteceu, eu não mexi em nada. Vamos lá. Voltamos. Então, ele continua. Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho. Aplica o pavio da boa vontade ao óleo do serviço e da humildade. E acende o teu archote para a jornada. Agradece ao que te ilumina por uma hora, por alguns dias ou por muitos anos. Mas não ouvides, não esqueças tua candeia. Se não desejas resvalar nos precipícios da estrada longa. Então vejam, todos temos a candeia e temos que carregá-la conosco, né? Fazendo com que aquela luz cada vez mais seja maior, ilumine mais. Se estivermos numa escuridão completa, a chama de uma vela, de uma candeia, ilumina todo aquele espaço. Se aumentarmos essa chama resplandecendo a nossa luz, o que podemos fazer, né? Ajudar a nós mesmos e ajudar a muito mais pessoas do que ajudamos. Então, vocês querem falar alguma coisa? Fazer alguma colocação sobre esse trechinho? Que ele fala aqui, né?
Vale-te dos luzeiros do caminho, mas aplica também o pavio da boa vontade, o óleo do serviço, da humildade, para acender, né, essa chama. Eu acho, não sei, eu acho que tanto, né, a nossa vida material como a nossa vida espiritual, nós, nós não estaremos o tempo todo sendo acompanhados, é como disse ali em cima, né? É como no primeiro parágrafo que você leu. Às vezes, aqueles que nos acompanham, tanto na vida terrena como espiritualmente, precisam se afastar. A gente tem que, quando estivermos recebendo o apoio, né, que a gente aproveite isso para aprender, para se engrandecer, para se equilibrar, né? Para quando a gente não tiver mais essas companhias, a gente consiga prosseguir na caminhada, né? Sem, com a nossa luzinha lá, com aquela luzinha lá que a gente manteve acesa, né? Porque nem sempre a gente vai ser acompanhado o tempo todo, né? Eu acho que não. Eu acho que os próprios espíritos têm as ocupações. Porque tem as ocupações deles, né? São chamados para novos empreendimentos, né? E tem que se afastar muitas vezes de nós, não é? Sim. Porque a vida os chama, né? Para também melhorar, para se desenvolver, né? É verdade. Assim como nós, né? Assim que atendemos, às vezes estamos num trabalho, e aí perdemos ou saímos para um outro que vai nos ajudar mais, vai ser melhor para nós, vamos adquirir maior conhecimento, enfim. E até mudamos de lugar, né? Estamos numa cidade, vamos para outra, e às vezes vamos até para um outro país. Temos que nos afastar, porque faz parte do nosso engrandecimento isso. Faz parte do roteiro, né? Que muitas vezes Deus escreve para nós, às vezes nós aceitamos, às vezes não, porque temos o livre-arbítrio, né? Mas não podemos esquecer disso, né? Os espíritos também, na pátria espiritual, têm suas funções e não estão ali o tempo inteiro para nos servir, né? Então, por isso, Daí a claro que necessidade de nunca... aproveitarmos, né? Daí a nós necessidade não... de aproveitarmos como estamos sendo apoiados, estão sendo acompanhados, essa necessidade de aproveitarmos. É o que já falamos, a gente nunca está desamparado, sempre estamos amparados. Um sai, o outro vem para nos ajudar, vamos dizer assim, né? Mas não exatamente sempre aqueles a quem nós pensamos, porque eles também têm suas funções, também estão ali para melhorar, para se desenvolver, né? Para realizar conquistas no mundo espiritual, conquistas íntimas, né? Fazendo brilhar o seu espírito, né? Para auxílio do próximo, né? Como Jesus nos falou, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, essa é uma lei que nós não podemos nos afastar. Nós temos de viver nela. Assim como os peixes estão no mar, nós estamos dentro dessas leis de Deus, né? Vamos lá. Com certeza. Vamos ver se agora... Peraí, deixa eu... O problema fundamental da redenção, meu amigo, não se resume a palavras faladas ou escritas. É muito fácil pronunciar belos discursos e prestar excelentes informações, guardando embora a cegueira nos próprios olhos. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação.
de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Então, ele aqui vem, né, chancelar tudo aquilo que a gente que ele já vai antecedendo, assim, né? Então, é como a gente até já falou, né? Não adianta a gente ser aquele que dá a boa mensagem, a bela mensagem, que vai confortar, que vai trazer paz, equilíbrio às pessoas. É necessário que a gente esteja preenchido de tudo isso, para que a gente possa acender a luz dentro de nós. Porque muitas vezes nós estamos à frente de algum trabalho, seja ele em que área for, né? Aí não estou me referindo apenas à área espiritual, mas em todos os lugares onde nós devemos educar, onde nós devemos ajudar, onde nós devemos sempre ser solidários dentro da ética de Jesus, né? E muitas vezes nós falamos, ou somos bons professores, que sabemos transmitir a mensagem, mas não nos dispusemos a nos transformar ou deixar a mensagem nos transformar. Então, muitos daqueles que nos ouvem conseguem avançar muito mais do que nós, que tínhamos o conhecimento, mas não tínhamos a boa vontade para nos transformar. A humildade necessária para deixar de lado o homem velho que existe dentro de nós para a entrada do homem novo, né? Então, é isso que nós temos que ver. Nossa necessidade básica, como ele diz, é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus, né? Isso, invariavelmente, vários espíritos que passaram para o outro lado trouxeram para nós, né? O irmão Jacó, o livro Voltei, é um clássico. Quanta coisa ele fez, quantas coisas, e quando ele se viu do outro lado da vida, teve várias dificuldades, né? Então, que a gente possa trabalhar, continuar trabalhando nisso que a gente vem trabalhando, né? Investindo na nossa transformação, na nossa melhoria, para que possamos ser pessoas melhores para nós, para os nossos semelhantes. E aí ele continua: podes falar maravilhosamente acerca da vida, argumentar com brilho sobre a fé, ensinar os valores da crença, comer o pão da consolação, exaltar a paz, recolher as flores do bem, aproveitar os frutos da generosidade alheia, conquistar a coroa efêmera do louvor fácil, amontoar títulos diversos que te exornem a personalidade em trânsito pelos vales do mundo. Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Ele deixa bem claro, né, para nós, né? Alguém gostaria de colocar alguma coisa sobre esse último trecho da mensagem de Emmanuel? Não, parece que ele pegou tudo que foi dito, que ele disse, que ele escreveu e tudo que falamos e arrematou tudo de uma só vez. É belíssima essa mensagem, bem profunda, né? Para que possamos realmente nos transformar, né? Nos fortalecer e ver que é difícil, realmente é difícil, né? Não é fácil. Os atavismos que nós trazemos de outras existências, de milhares delas, né? Eles nos forçam a atitudes, a comportamentos, né?
é difícil você sair daquilo, porque você que eu digo qualquer um de nós, né, ainda está, ainda sente alegria com aquilo, ainda sente prazer com aquilo, né? Então, é difícil você abandonar uma coisa que você racionalmente sabe que não é boa para o seu desenvolvimento moral, mas você ainda precisa daquilo. Então, você renunciar àquilo é difícil, mas não é impossível, porque, como ele diz, né? Tudo isso, em verdade, pode fazer o espírito que se demora indefinidamente em certos ângulos da estrada. Todavia, avançar sem luz é impossível. Então, se não acendermos essa luz, se não aumentarmos a chama dessa candeia que trouxemos ao nascer, né? Porque somos filhos de Deus. O nosso nascimento, né, no mundo nominal nos deu essa, essa chama que é parte deste todo que está no universo, do qual fazemos parte, somos parte. Então, temos que trabalhar para conquistar isso, né? Para acender a nossa luz de forma que possamos nos tornar luminosos e possamos ajudar aqueles que estão ao nosso redor e a nós mesmos, a nos elevar e a encontrar um caminho de paz, né? De luz e de renovação, né? Pesquisando um pouquinho, eu achei uns detalhezinhos que fazem parte não, elas nos ajudam nessa parte dessa mensagem, né? Pegando essa parte de avançar sem luz é impossível, né? Que sem a claridade que nos seja própria, padeceremos constante ameaça de queda, que é a parte que está na nossa mensagem. A luz ainda está convosco por um outro tempo. Andai enquanto por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos alcancem. Pois quem anda nas trevas não sabe aonde vai. Está em João, né? Capítulo 12, versículo 35. Então, é a mesma questão, né? A luz é Jesus, né? Que veio, esteve entre nós e disse que estaria entre nós até o fim dos tempos. E nós temos luz, né? Nós temos luz dessa doutrina maravilhosa do Evangelho de Jesus, a luz da doutrina espírita que nos explica, que nos orienta, que aprofunda todas as questões elevadas da alma, né? Então, a gente não pode esquecer disso. A gente tem que estar sempre ligado nisso, né? Aproveitando a oportunidade de estarmos encarnados e com essa luz, esse amor, essa delicadeza de sentimentos, né? Irradiando, refletindo para nós, para que nós mais facilmente possamos alcançar a nossa própria luz. Superando os desafios da encarnação, aqueles que devemos encarar por enganos, equívocos do passado e que hoje se tornam muitas vezes pesos difíceis em nossa vida, mas fazem parte do nosso aprendizado. Tudo que nos chega não é em vão. Tudo tem um ensinamento. E é necessário que a gente possa abrir os olhos e o coração
para poder entender, né? E caminhar enquanto temos essa luz. Discursando sobre a sua missão, Jesus falou sem rebuços: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Desde o Fiat Lux inicial, registrado no Velho Testamento, em Gênesis, capítulo 1, versículo 3, passando pelos antigos profetas até Paulo, após o Cristo, a palavra luz aparece mais de 70 vezes nas Escrituras. Leon Denis, sabendo que somos os artífices do próprio destino, argumenta que necessário se faz sujeitarmos-nos ao estado de coisas que engendramos no decorrer das vidas sucessivas, quando no uso do livre-arbítrio equivocamo-nos superlativamente. Todavia, depois de haver feito de nossas consciências um antro tenebroso, um covil do mal, teremos de transformá-lo em templo de luz. Está no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor. Querem comentar? A gente sabe de tudo isso, né? Que a gente vem caminhando usando o nosso livre-arbítrio e fazendo escolhas muito errôneas ao longo de várias e várias reencarnações. É necessário pensar muito sobre isso, né? Porque o trabalho mais difícil, a gente sabe, o próprio Emmanuel tem uma página também, não me lembro em que livro, que o autoburilamento é o nosso trabalho mais difícil e doloroso. E é o que deve ser feito, né? Nós temos que nos autoburilar, e isso ninguém faz pelo outro, né? Mas, enfim, a gente sabe que a gente vem se equivocando, mas sempre é tempo. É como você falou bem antes, a perseverança que nós temos que ter de poder entender que a gente já tem a luz da doutrina espírita para nos clarear os ensinamentos do Cristo e dos espíritos em geral. A gente tem, mas a gente está tentando. Eu acho que hoje nós já estamos melhores do que ontem, né? Mas Ah, é um sim, com trabalho, certeza, é. né? É um trabalho É hercúleo. hercúleo, mas a gente tem que admitir que já com tudo isso que nós É, vivenciamos aqui, a gente já está melhor. Mas é sim. necessário a perseverança Mas realmente. é necessário essa perseverança todo dia, né? De acordar Todo dia, com todo ânimo minuto. firme, né? Porque desanima, muitas vezes a gente desanima na caminhada, não é? Porque está num momento Sim, difícil, complicado, às vezes a gente desanima, mas a gente tem que pensar como você falou, né? Que nós já tivemos muitas outras existências, né? é, Nessa nossa vida já tivemos inúmeras existências em que nos equivocamos muito, né? Muitas vezes até nós recebemos mais, vamos dizer assim, um mal maior até do que aquele que a gente merecia dentro do equilíbrio entre o que você fez e o que você está recebendo. Mas quando isso ocorre, a gente deve pensar que Deus permite para nos testar e que se conseguindo superar com entendimento essa questão, nós sairemos mais elevados, quer dizer, com um pouco mais de luz, né? Quando nós podemos compreender. Ver nesse irmão que está em desatino, que desequilibra e que provoca o mal para seu semelhante, alguém muito enfermo, igual a um tempo que nós não lembramos, mas que nós também enfermamos, Vamos por ele. não é? é. E que provocamos muito mal,
no nosso semelhante. Realizamos muitas coisas impensadas, né, pelo impulso mesmo. Como hoje ainda, assim o fazemos muitas vezes, né? Respondemos rapidamente, sem pensar, não é? E às vezes temos que voltar, pedir desculpas às pessoas pelos equívocos que ainda praticamos. Mas, graças a Deus, hoje já estamos pedindo desculpas, com o coração verdadeiramente, não é? Então, isso já é um consolo, né? Um conforto para nós. Então, e já entendemos que as coisas que vêm, elas vêm porque elas trazem uma lição, elas guardam uma lição para cada um de nós. Então, é difícil, não estou dando conta, vou pedir ajuda, né? Aos amigos, aos benfeitores, até aos profissionais, caso necessite, porque nós estamos na Terra e a medicina é coisa de Deus, não é? Então, não podemos esquecer também disso, para nos ajudar a nos ajustarmos, porque nós somos um misto de espírito e carne, não é? Nós estamos aqui encerrados num corpo físico, e podemos ter qualquer tipo de situação de enfermidade ou outras coisas difíceis que possam acontecer e que temos que travar essa batalha, mas já não é uma batalha que a gente vai travar com espada, com revólver, com armas que matam e que ferem. E nem com palavras ríspidas. Esse é o nosso trabalho. Se já não pegamos mais nas armas para nos defender dos outros, que também não ofereçamos aos outros as palavras grosseiras. Podemos oferecer palavras, sim. Muitas vezes é necessário que digamos ao outro que está errado, mas vamos elaborar melhor essas palavras para não ferir aqueles que no momento estão nos ferindo ou ferindo alguém que nós amamos, para trazê-lo ao equilíbrio. É difícil, mas é um trabalho que nós devemos fazer, porque esse é um trabalho de iluminação também, né? Então, aprender isso são lições que estão chegando e que eu necessito aprender. Vamos ver como eu vou me sair, né? É como provas. Nós estamos numa escola, a Terra é um educandário, não é? Todos os dias Exato. nós temos provas e testes que devemos realizar. Essas situações, como você disse aí, muitas das vezes é para nos ensinar claro, sempre tem as que são lições mesmo, que a gente tem que aprender algo, e outras também são as nossas provas. A gente, quando estava no mundo espiritual, queria melhorar, vamos supor, a paciência. Então, tem coisa que acontece agora, é uma prova. Ah, melhorou a paciência? Vamos ver se melhorou mesmo. Isso, Entendeu? exatamente. É a Aí paciência, né? O você perdão, cai, é só um não é? exemplo, né? Aí Todas a gente cai de novo. são todas esses exercícios, né? Que quando a gente pede muito paciência a Deus, me dê paciência, né? Mais problemas vêm, porque ele não pode dar nada de graça, né? A gente tem que conquistar, não é? Então, o que ele coloca? Ele coloca problema na vida da gente, para a gente testar, não é? E aprender a ser paciente diante das tribulações que nos chegam, não é? Coloca pessoas na nossa vida para fazerem coisas contra nós, para verificar se nós aprendemos a desculpar, se nós já aprendemos a perdoar verdadeiramente. E assim por diante, não é? Se temos fé, se somos gratos a Deus, a Jesus, à vida, aos amigos, aos parentes,
aqueles que são nossos irmãos de caminhada, que nos auxiliam quando estamos na via pública e precisamos de um auxílio, né? Tudo são os sinais de Deus para o nosso engrandecimento. O que a gente precisa é de ter olhos de ver, né? É. Olhos para ver, para enxergar como é que Deus age, porque Deus está sempre agindo a nosso favor, embora pareça que não. Não é? Há um contrassenso. Ele está agindo a meu favor, mas só está acontecendo coisa ruim para mim. Só coisa ruim. Como é que Deus está agindo a meu favor? Então, quando a gente não compreende, não é? A gente pensa isso. Fala, Glória. Você pediu para falar? Foi Joana que diz que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A gente tem que compreender Não a lição, sei, não sei. o que está ela. contido, o que está contido nessa lição, né? Ela chega, a dor, né? Chegam as provas, chegam as dores, às vezes no momento a gente não compreende. Essa semana mesmo eu estava pensando sobre isso, não vou me alongar, mas quanta coisa que eu vim compreender depois de grandes dores, né? Sim, Depois de grandes provas que eu passei, né? Como que depois disso tudo, se não acontecesse tudo isso, não, eu não teria feito essas e essas mudanças, essas e essas transformações, né? Às vezes tem que esperar é para a gente verdade. entender, o tempo passar para a gente entender que é bênção, né? Lição. Nossa, Vamos muito, lá. é muito bom. Muito interessante tudo que a gente Interessante, passa, e a gente tem que estar sempre atento. sim. Atento aqui também no computador, que eu estou apertando e ele não está passando. Aqui, passou. Também, outro trecho do problema do ser, destino e da dor, Leon Denis fala: as faltas acumuladas farão nascer sofrimentos mais vivos, suceder-se-ão mais penosas, mais dolorosas as encarnações. E a alma triturada pela engrenagem das causas e efeitos que houver criado, compreenderá a necessidade de reagir contra suas tendências, vencer suas paixões ruins e de mudar de caminho. É o que a gente está falando, né? Desde esse momento, por pouco que o arrependimento a sensibilize, sentirá nascer em si forças, impulsões novas que a levarão para meios mais adequados à sua obra de reparação, de renovação, e passo a passo irá fazendo progressos. Raios e eflúvios penetrarão na alma arrependida e enternecida. Aspirações desconhecidas, necessidade de ação útil e da dedicação hão de despertar nela. A lei de atração que a impelia para as últimas camadas sociais reverterá em seu benefício e tornar-se-á um instrumento de sua regeneração. Pois é. Lei de atração. Alguém quer colocar alguma coisa? Não, me chamou assim um pouco a atenção como ele coloca a questão do arrependimento, né? Como o arrependimento é importante, né? Sim. Porque ele que dá a chance para você se renovar, né? Porque pedir desculpas a alguém é fácil, mas se arrepender daquilo que você fez, porque às vezes você até pede desculpas, né? Ó, desculpe, eu fui grosseira, vamos dizer. Mas eu, na verdade, eu quero é estar bem com a pessoa.
mas eu não me arrependi, porque eu não pensei naquilo que eu fiz. Porque eu acho que aquilo que eu fiz está certo, mas para eu não criar nenhum problema com a outra pessoa, eu prefiro pedir desculpas. Mas, na verdade, eu não refleti sobre aquilo, não É, aceitei que cometi um ato equivocado, né? E não consegui atingir o objetivo, né, da minha renovação. Porque quando eu não me arrependo, eu não tenho condição de seguir para frente, para me renovar, para mudar a minha caminhada. Eu preciso me arrepender, né, para que isso ocorra. até na lei de causa e efeito. Você se arrepende, depois você repara, você volta para Isso, reparar, porque não basta exatamente. também só se arrepender. Não, exatamente. Não basta a gente se arrepender. É que Tem que na reparar. maioria das vezes a gente até nem se arrepende. A gente, como falei, às vezes a gente quer estar bem com o outro, É, ficar de bem com o outro. Mas, na verdade, você continua com aquele sentimento. Ah, o que eu fiz não foi tão errado assim. Ah, né? E aí você é, continua fazendo. Então, são as faltas acumuladas, né? Que ele fala lá em cima. é, Que as faltas vão se acumulando, os erros vão se acumulando, vão se acumulando, vão se acumulando. Depois vem aquilo forte em cima. Por quê? Porque Deus, ele não é igual a banco, né? Que você não pagou no mês, no mês seguinte, quando você for pagar, você paga juros, correção monetária e paga. é, Não. Ele dá o tempo para você estar em condições de avançar mais um pouco para você reparar. Mas, às vezes, quando você vai reparar, você cometeu tanta coisa equivocada que aí aproveita, vem tudo, né? Vem tudo que eu digo assim, uma parte, né? Vamos é dizer uma assim, dentro parte. de uma certa setorização, vamos dizer assim, né? Para você, disso aí você vai se redimir nessa encarnação. E então acumula, e aí os sofrimentos são mais vivos, né? Porque a gente enxerga algumas pessoas assim, poxa, mas tudo acontece. É sempre, meu Deus, quantas vezes já aconteceu isso com a pessoa, né? Às vezes É, são pessoas que abrem um negócio, está tudo indo bem, de repente cai tudo, acaba tudo, a pessoa fica numa penúria danada. Aí vai, passa o tempo, a pessoa começa tudo de novo, e aí vai bem e tal, de repente acontece uma coisa roubada, né? Tem alguma coisa e ela perde tudo, né? E aí de novo acontece, e assim é com enfermidades, assim é com todas as é, questões da nossa vida, né? Porque muitas vezes são essas faltas acumuladas que nós trazemos e que vêm naquela existência para você reparar, né? Para você poder reparar. e aí a Então, gente se lembra de Paulo de Tarso, que para mim é o maior exemplo de renovação que eu, bom, pelo menos para mim, é a de Paulo de Tarso. Você vê tudo que ele passou, apedrejado, apedrejado, saía todo apedrejado de tudo quanto era lugar, mas é como Jesus disse para Ananias, ele foi o vaso escolhido. Agora, como é que se faz um vaso? Né? Pensa bem, o vaso é, apanha a beça. Ele apanha a beça para ser feito, depois ainda é colocado num forno. Eu vi uma palestra sobre isso muito boa. E deve ser é interessante. colocado no fogo, é muito interessante, porque Jesus usa essa expressão, né? Ele é o meu O vaso vaso escolhido. escolhido. É, Parece, aí a gente pensa, vaso é para colocar flor. Não, Jesus estava querendo dizer que ele ia passar por aquele processo todo que um vaso passa até se tornar um vaso. é. E ele é um exemplo, realmente um exemplo para todos nós, né? De humildade, né? De um Isso, homem que era, como que se mudou? engrandeceu, como se transformou, porque ele era fanático, né? Ele seguia Moisés e não admitia outra linha de pensamento, né? Quando ele tem aquele encontro em Damasco, tudo começa a se transformar, né? Tem uma É, passagem no livro Paulo Estevão que Lucas, eu não lembro qual é o trecho, mas é lá quase no final,
que Lucas diz que vai escrever e que vai colocar, mais ou menos assim, né? Que eu me lembro, que ele vai escrever e vai dizer todo o bem que ele fez, né? O que ele conseguiu construir, né? De renovação para as pessoas e dele próprio, o exemplo dele. E aí ele diz a Lucas que ele não quer que escreva sobre ele, que não quer que escreva isto sobre ele, porque ele nada fez, ele não é nada. E ele quer que ele diga exatamente o que ele tinha feito antes, né? Tudo aquilo que ele tinha Aham. feito e que ele tinha perseguido, que ele tinha matado, enfim, que ele tinha o caminho dele e que ele tinha encontrado depois Jesus. Era isso que ele queria. Então, ele demonstra, assim, esse livro é maravilhoso, também é um livro que eu também tenho que reler. É É que falta imperdível. tempo, coisa maravilhosa que eu acho que foi o livro mais belo que eu li na minha vida, É, Paulo Estevam. com certeza. E Lucas está sempre muito com ele, né? Toda vez que ele é preso e tá, Lucas está lá. Lucas É, não foi. Você vê que Lucas tem um evangelho, que, aliás, para mim é é, um dos mais maravilhosos dos quatro. Mas o evangelho de Lucas, Lucas não foi discípulo de Jesus, ele nem não, conheceu Jesus. é. Ele É colheu muita coisa de Maria, né? de Ele era Maria, a pedido de Paulo. Isso, um menino, exatamente. né? Ele É. era um menino, né? Era um Então, Não, assim, ele menino. já era um médico, ele já era adulto. já era. O menino era Marcos, que era sobrinho de Pedro, fez o evangelho. Esse era um Mais adolescente. jovenzinho. Mas Lucas também era muito, era bem jovem, né? Era Lu- jovem, mas Ele era ele já era jovem, médico. mas ele Era jovem, mas já era adulto. mas são muitos exemplos, né? Claro que estão distantes de nós ainda precisamos aumentar a nossa chama, a nossa candeia. Mas vamos Mas é voltar o a no... pensar na nossa luz, porque isso tudo a gente já conhece e a gente é sabe que ver... não basta. Com certeza. Vamos lá. Aqui um trecho do livro Espírito de Verdade, né? De André Luiz, que ele fala: André Luiz, que entende ser o Espiritismo claridade eterna, considera os espíritas em melhores condições de quantos ainda se debatem nas lutas de subnível, porque ainda não se dispuseram a aceitar a realidade por ele, pelo Espiritismo, desvelada. Se muitos confrades não alcançaram êxitos maiores na batalha íntima e intransferível, é porque não souberam graduar a intensidade da luz que vislumbraram e foram acometidos pela cegueira do fanatismo. Acertar ou cair são problemas exclusivos da alçada pessoal. Urge trabalhar devotadamente, saiu errado, na preservação da paciência que nutre a perseverança nos bons propósitos que são a justa execução de todos os deveres. Então, ele aqui, né, ele vem falando que o Espiritismo é uma claridade eterna, né? Que nós, espíritas, nós estamos numa condição melhor de entendimento, porque a doutrina tudo nos explica, tudo ela É, desvenda, né, para nós, né? Diferente de outras religiões, né? Mas mesmo assim, entre nós ainda não compreendemos perfeitamente, né? Porque verdade. ainda estamos presos ao passado, né? E a essas questões que nós valorizamos, né? Que só importam para a matéria, para o plano material, porque esquecemos que não somos apenas matéria, que somos verdadeiramente espíritos, que estamos transitoriamente na matéria. E enquanto nós não modificarmos esse nosso olhar, nós
seremos, complicaremos a nossa vida, porque as nossas resoluções serão todas imediatistas. E nós E a não quem podemos muito pensar foi dado nisso. conhecer, olha a Muito, responsabilidade. exatamente, tem uma responsabilidade imensa, né? Então, o que ele fala aqui, acertar ou cair são problemas exclusivos da alçada pessoal, né? E a gente percebe isso, né? No movimento, assim como em outras religiões também, né? Onde as pessoas se utilizam, né? Enfim, de várias coisas, né? Para poder conquistar aquilo que elas precisam conquistar intimamente. Tem necessidade, né? A necessidade de um certo poder, de serem mais do que o outro. Isso faz a diferença para elas. E mesmo estando dentro da doutrina espírita, cientes de que somos espíritos imortais, de que daqui não levaremos nada, e que essas questões, né, assim como foi colocado até pelo Alberto também no início, materiais, elas não podem ser valor para nós. Nós temos que nos desapegar disso tudo para poder acender a nossa luz. E enquanto não fizermos, não conquistaremos os passos, não daremos aqueles passos que temos que dar para chegar à nossa destinação, aquilo que nós nos propusemos ao vir a essa reencarnação, então nós temos que pensar bem naquilo que nós estamos, como é que nós estamos levando a nossa vida, como é que nós estamos realizando, construindo a nossa vida, principalmente na família, com aqueles com quais trabalhamos, no âmbito social, né, em todos os lugares. O que estamos dizendo, o que estamos falando, o que estamos incentivando com as nossas atitudes, com os nossos sentimentos, com o nosso comportamento. Então, manter-se, pois, encorajado e confiante, elevar anseios e esperança, tentando sublimar emoções e cometimentos, e situar-se em campo de alegria serena, em marcha uniforme, é a norma ideal para atingir a meta colimada, né? Por cada um de nós. Sim. Aí, mais uma vez, Emmanuel, né? Ele, no Caminho Verdade e Vida, nessa nossa página. A angústia de nosso plano procede da sombra. A escuridão invade os caminhos em todas as direções como trevas que nascem da ignorância, da maldade, da insensatez, envolvendo povos, instituições e pessoas, nevoeiros que assaltam consciências, assaltam raciocínios e sentimentos. Em meio da grande noite, é necessário acender a nossa luz. Sem isso, é impossível encontrar o caminho da alforria espiritual. Nós precisamos nos libertar, né? Essa é a reencarnação que nós temos a oportunidade de nos libertar, de conquistar a nossa alforria espiritual. Seremos perfeitos? Não. Mas tudo que nós temos aprendido e que temos visto até então nos dão essa oportunidade, nos dão essa sustentação, nos dão informações, experiências pelas quais nós vamos passando, substanciosas para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. Então, sem a irradiação brilhante do nosso próprio ser, não podemos ser vistos com facilidade pelos mensageiros divinos que ajudam em nome de Deus. Então, é preciso que a gente faça brilhar a nossa luz, que a gente possa realizar feitos, obras, mas que essas obras sejam dedicadas a Deus e a Jesus, não a nós.
Enquanto nós ficarmos orgulhosos das pequenas coisas que nós fazemos e recebemos elogios, nós não estamos realizando a nossa alforria espiritual, porque as nossas obras nós devemos dedicar a Deus, a Jesus, que nos ensinou através da própria vida e daquilo que ficou escrito para nós e que está dentro de nós, porque é uma lei divina, é uma lei moral, é uma lei que impera em todo o universo, não é só para nós da Terra. Tudo que Jesus nos ensinou, tudo que ele fez, tudo que ele falou e fez é do universo, são leis do universo. Então, são para o nosso progresso, para a nossa melhoria, para a nossa libertação. E é para isso que a gente veio, né? As lições, as intempéries, as dificuldades, os problemas, as adversidades, o mal, as sombras. Existem? Existem. Existem dentro de nós? Sim, ainda existem. Mas nós estamos aqui para nos libertar delas, entendendo a proposta do Cristo e exercendo no nosso dia a dia, com os nossos semelhantes, os mais próximos ou os mais distantes, tudo aquilo que ele, Jesus, nos ensinou. Que a gente tenha coragem, né? Que a gente tenha força, que a gente saiba lutar e perseverar até o fim, né? Porque é isso que vai nos manter de pé. É indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. É possível marchar valendo-nos de luzes alheias, todavia, sem claridade que nos seja própria, padeceremos constantes ameaças de queda. Vês que os proprietários das lâmpadas acesas podem afastar-se de nós, convocados pelos montes de elevação que ainda não merecemos. Então, guardemos, né? Vale-te, pois, dos luzeiros do caminho, aplica o pavio da boa vontade, ao óleo do serviço e da humildade, e acende o teu archote para a longa jornada evolutiva. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Aí, Valéria, só eu vou falar rapidinho que me lembrei da parábola das 10 virgens. Só isso que eu quero falar. Você lembra? Pode falar. Fala. Não, eu não vou Traz a contar a luz. parábola, ela é Não. muito longa. Não, não. Mas tem tudo a ver com esses trechos aí iniciais do Emmanuel, que você deu lá no início e está repetindo agora. Está repetindo De agora. acender a luz própria, de não se Isso. utilizar da luz do outro. Acender o archote da gente com aquilo que a gente tem, com o óleo, que são as virtudes. Acende o archote aproveitando das virtudes que você já conquistou, porque ninguém sabe qual vai ser o dia do casamento, ou seja, que Jesus vem, que você vai estar numa situação espiritual melhor. A parábola das 10 virgens me veio à cabeça, é uma parábola muito importante, mas eu acho que ela só está no Evangelho de Lucas. Eu não tenho certeza, mas deve ser. Eu não guardo isso. Mas foi uma boa colocação sua aqui. Aqui eu trouxe uma passagem que também está no livro Problema do Ser, Destino da Dor, que Leon Denis nos traz e intitula-se Sublime Metáfora. Narra Leon Denis, em sua monumental obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que o doutor Alexandre Papadeiros, teólogo e educador, escreveu certa feita quando arrolava suas reminiscências.
Eu ainda era criança quando rebentou a guerra. Um dia, no meio da estrada, encontrei pedaços de um espelho partido e guardei comigo o pedaço maior. Comecei então a brincar com ele e fiquei fascinado ao descobrir que podia fazer refletir luz nos locais escuros onde o sol nunca brilhava. Buracos fundos, fendas, espaços sombrios. Guardei para sempre o pequeno espelho e, ao tornar-me adulto, percebi que não se tratava apenas de uma brincadeira de criança, mas sim de uma metáfora que iria servir de lema para toda a vida. Sou um fragmento de um espelho, cujo todo desconheço. Com aquilo que tenho, posso refletir luz, verdade, compreensão, conhecimentos para os locais escuros do coração do homem e modificar certas coisas em determinadas pessoas. Talvez outros indivíduos possam ver e fazer como eu. Por não ignorar a grande e imperiosa necessidade de esparzir as alvinitentes luzes do mais alto, primeiramente, na própria alma e depois à nossa volta, é que Paulo, o apóstolo dos gentios, lembra nossa filiação como páramos de luz, ao escrever aos Tessalonicenses. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos de Deus. Não somos da noite nem das trevas. É bem impactante, né? Essa fala de Paulo e essa metáfora, né? É muito interessante, muito legal. Que o Leon Denis coloca no livro, né? Sim. Falando, né? E ele, como ele fala, né? Comecei então a brincar e fiquei fascinado ao descobrir que podia, isso o doutor no médico, né? Fazer refletir luz nos locais escuros, onde o sol nunca brilhava, assim como nós, né? Fazendo luz em nós, nós vamos refletir luz em todos os lugares que nós estivermos, com todas as pessoas com as quais conversarmos, nos encontrarmos. E deixaremos uma presença, a presença de Deus na vida dessas pessoas. Não por termos falado o nome Deus, mas pelo que falamos a essas pessoas, o sentimento que utilizamos, né? As vibrações que espargimos para essas pessoas. Então, essas pessoas ficarão repletas de Deus, se sentirão bem. Assim como esse espelho que ele girava e fazia refletir a luz do sol em lugares onde o sol não podia penetrar, mas o espelho conseguia colocar, né? Então, nesses espaços sombrios, né? E ele fala, ao tornar-me adulto, percebi que não se tratava apenas de uma brincadeira de criança, mas sim de uma metáfora que iria servir de lema para toda a vida. Eu sou um fragmento, eu sou um pedaço desse espelho, né? Do todo, nós somos um pedaço do todo. E esse todo nós desconhecemos, porque nós somos parte, nós não somos o todo. O todo nos conhece, nos criou, mas nós somos parte. Então, nós só conhecemos uma parte. Quanto mais nos engrandecermos, mais vamos conhecer, né? Com aquilo que tenho, posso refletir a luz, a verdade, a compreensão, os conhecimentos para os locais escuros do coração do homem, né? Quando nós estamos aqui conversando, falando, traduzindo os nossos sentimentos através da palavra de Jesus, né, trazida por irmãos de caminhada, né, que nos antecederam, nós estamos fazendo isso um para com o outro,
não é? E todos aqueles que se ouvirem também irão pensar, também serão iluminados, também serão afastadas ou dissolvidas as suas sombras, assim como nós tentamos fazer com as nossas, né? Então, como ele diz, para os locais escuros do coração do homem modificar certas coisas em determinadas pessoas. Talvez outros indivíduos possam ver e fazer como eu. Assim, nós vamos transformando o mundo, né? Vamos dissolvendo as sombras e clareando tudo, né? É como quando Jesus chegava, a sua presença, mesmo à distância, já ia como um sol, tomando conta de tudo, né? Aquela irradiação de luz que ele trazia, por ser um espírito nobre, passou sozinho aqui o, o slide, nem toquei em nada. E envolvia a todos, né? Nós não nos lembramos perfeitamente do tempo em que estivemos com ele, se o vimos passar diante de nós ou não. Mas é certo que a sua palavra, o seu sentimento e o seu olhar estão na nossa intimidade. Quando nós fechamos os nossos olhos, nós podemos ver a Jesus, né? Como a nos dizer, né? Segue, confia, espera, ser paciente, perdoa, tenha ânimo firme, né? Eu venci o mundo. Então, que essas palavras, que esses sentimentos repercutam dentro de nós em todos os momentos da nossa estadia. E também depois, né? Quando retornarmos ao plano espiritual. Queria falar alguma coisa, Tereza? Não, não. Eu acho que esse é o último. Isso aqui eu já li, né? Que também é Já. importantíssimo, né? Essa parte que Paulo fala aos Tessalonicenses, né? Para que não nos esqueçamos, porque todos vós sois filhos da luz e filhos de Deus. Não somos da noite e nem das trevas. Sempre que a gente estiver num momento difícil, vamos nos lembrar que somos filhos da luz de Deus. Então, aqui, para encerrar, né? Jesus nos conclama amoroso. Vós sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Que possamos resplandecer, né? A luz diante dos homens. Para conseguirmos avançar, para conseguirmos conquistar o nosso lugar, o lugar a que nos propomos a estar, né? Que é de bem, quite com as nossas dívidas do passado. Aceitando com amor as adversidades, aceitando com entendimento, com compreensão, com paciência, com perseverança, com tudo isso que a gente falou aqui. E indo em frente, né? Cientes de que não estamos desamparados, que Deus está sempre agindo a nosso favor, nos fortalecendo, clareando as nossas ideias, derramando sobre nós as suas bênçãos, e que elas nos chegam de variadas formas, né? Através da prece, da meditação, dos amigos que chegam, que telefonam, que nos encontram, que oram por nós, que conversam com nós, que nos amam, que nos ajudam, que nos alavancam, né? Para um futuro glorioso, que é o que nós desejamos. Então, é isso, né? A gente só tem a agradecer essa oportunidade de estarmos juntos, mesmo sendo poucos, né?
porque não estamos preocupados em sermos muitos, né? O importante é que estejamos juntos, mesmo aqueles que não podem estar presentes nesse momento, que estejam juntos conosco, né? Que se identifiquem com as nossas dificuldades, com o nosso momento, o momento que todos nós no mundo passamos, né? De aflições, né? Tereis aflições, tereis tribulações, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Sabendo que Jesus, essa luz maior que nos acompanha, estará sempre conosco. Então, que esses momentos únicos que nós passamos durante esse ano, que eles possam estar também no ano que vem, que a gente possa estar junto, que a gente possa estreitar mais esses laços, né? Foi um ano complicado, mais difícil para uns do que para outros, mas, de alguma forma, nós conseguimos vencer, né? Porque um trabalho como esse, que não é meu, não é da Jane, não é da Adriana, não é do Amaury, não é de nenhum de vocês, né? De todos vocês, que todos nós formamos esse grupo, amigo, amoroso, todos nós passamos dificuldades, mas todos juntos, nos ajudando, conseguimos superar, né? Que ano que vem a gente possa continuar superando os obstáculos da jornada, mas mais firmes, mais estimulados, mais fortalecidos, mais iluminados por tudo quanto temos aprendido aqui, e na nossa casa espírita também, nas nossas reflexões, nas nossas leituras, com os nossos familiares, com os nossos irmãos de caminhada, porque aprendemos com todo mundo, com todas as pessoas, né? E também com elas todas podemos colocar em prática aquilo que estamos aprendendo. Que Deus abençoe a todos eles, né? A todos nós, né? E que possamos, ano que vem, juntos, né? Irmanados, estarmos aqui. Nesse trabalho que é virtual, mas não é porque ele é virtual que ele é diferente do trabalho que se faz presencialmente. Nós estamos assistidos pela espiritualidade superior, que está em nossos lares, que nos acompanha, que nos fortalece, que fortalece aqueles a por quem pedimos na intimidade do nosso lar, que está precisando, que está necessitado, né? A Jane está chegando aqui. Então, que a espiritualidade que nos acompanha possa continuar nos amparando, nos fortalecendo e que, mais unidos do que nunca, possamos estar no próximo ano. Vamos ver se vamos conseguir nos encontrar esse ano. Eu estou com um pouquinho de dificuldade, porque de data, mas a gente pode ver, se vocês puderem, se houver possibilidade de nós nos encontrarmos, a gente se encontra no mês de dezembro. E é isso. Estávamos esperando você, Joaninha. Você está me ouvindo? Não? Ela Não, caiu acho e que ela não. voltou, né? Ela caiu e voltou. Para nós encerrarmos o nosso ano. Então, aqui, mas retornaremos. Mesmo que não seja para o estudo, vamos ver se a gente marca outros encontros aqui até retornarmos o estudo no ano que vem, né? Vou pedir, então, à nossa querida Tereza para fazer a nossa prece de encerramento, né? Agradecendo também a vocês todos pela participação no grupo também, no grupo da prece, né? Do trabalho de cada um, amoroso. E, gente, é tudo de bom mesmo. A gente só tem a agradecer
e o nosso coração muito grato a Deus por ter vocês na nossa caminhada e ter nos ajudado a chegar até aqui, né? Porque um deu a mão ao outro e nós chegamos aqui. É. Então, que Deus nos abençoe. Então, vou pedir a Tereza para que ela faça a nossa prece. Espero que a Janinha esteja ouvindo, senão ela ouve depois, na gravação. Eu estou sim. Ah, que bom. Graças a Deus, graças a Jesus. Jesus, nosso mestre amado, que grande encontro o de hoje, Jesus, onde revisamos os seus ensinos, suas doces palavras, agradecendo a espiritualidade amiga, tantas mensagens para nos ensinar, para que palmilhemos o nosso caminho até atingirmos a luz necessária. Pode levar o tempo que for, mas nós sabemos que o único determinismo de Deus é que seremos felizes. Jesus, ampare a todos nós, como sempre o fazes. Dá-nos a saúde, dá-nos a perseverança, o bom ânimo, a coragem. A nós todos, participantes do grupo, nossos amores e nossos familiares, aqueles que estão presentes hoje e aqueles que não puderam vir. Acolha-nos sob o teu manto sagrado, que assim possa ser. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Meu Deus. Graças a Deus. Obrigada a todos, de coração. Que aula boa, muito boa. Maravilhosa. Viu, Que pô, como encontro foi bom, boa? né? Porque todo mundo falou, viu? Agora vai ser assim. De agora em diante vai ser assim. Tá certo. Porque é Gente, importante. Ó, beijos, beijo beijos, para beijos. vocês, tá? Não esqueçam das sugestões, vamos pensar. Eu também pensei em alguma coisa, vou botar depois Eu lá no grupo reflexões, tá? também Vou vou botar botar. lá. Aí a gente vai se falando e de repente a gente marca um dia aí para se reunir, que a gente possa. A Constança, parabéns, Constança! Mais um parabéns. Opa! Mil Lelinha, dá um parabéns. beijo nela também, tá? Beijo para vocês. Beijo para todos, Ô, gente. querida, Tomara que a Semana gente para consiga. vocês. Tomara tá que a sem gente o áudio. consiga se encontrar. Vamos, Desculpa. Pronto. vamos tentar sim. Não vi, já estou vendo. Pode falar. Fala, Lé. Levinha! Não apareci hoje Oi. porque comi a dodói. O que você tem? Oh, Ih, olha, Melhoras estou para toda você. complicada. Ah, obrigada, Valéria. Melhoras. Vamos orar por Nossa, você, tá? tá legal, obrigada. melhoras. Mandar Melhoras, muitas melhoras. vibrações positivas, de saúde, de equilíbrio, tá bom? Tá, estou Isso. precisando. Para você melhorar. Beijos. Beijo, querida. Fica Beijo, com querida. Deus. Fica com Deus. Beijo. Beijo para vocês. Tchau, gente. Fiquem com Tchau, gente. Deus. Beijo para todos. Vamos nos Vocês falando, também. Beijo para tá? todos. Tá Beijo bom. pra todos. Obrigada. Valeu. Tchau, Obrigada, tchau. obrigada. Tchau, Tchau. gente. Tchau, obrigada, gente. Tchau, fica com Deus. Vocês também. Tchau, Meire. Tchau. Tchau, Solange. Tchau. Tchau, Valéria. Tchau. Uma boa semana para todos. Tchau. Obrigada Tchau, mais uma querida. vez, Valéria. Obrigada a vocês. Janinha chegou, né, Janinha? Ok. Cheguei. Não, cheguei.